Porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que transferiu o título eleitoral de São José dos Campos para a capital paulista para votar no Ricardo Nunes para as eleições de outubro. Detalhes com a repórter Beatriz Manfredini, que chega ao vivo e vai trazer então todas essas repercussões e a fala de Tarcísio de Freitas a respeito então dessas definições de votos, transferência então do título de eleitor aqui para a capital paulista. Bia, muito bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia para você também, para o Marcelo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Título um tanto polêmico do governador do estado, Tarcísio de Freitas. Lá em 2022, quando ele estava concorrendo ao governo do estado de São Paulo, ainda em período de campanha, depois ali do momento em que foi ministro, da infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi alvo de uma série de polêmicas, porque o governador é carioca, nascido no Rio de Janeiro, morou grande parte da vida em Brasília e quando registrou o título dele aqui em São José dos Campos, no interior do estado, ele foi contestado diversas vezes por essa transferência. Ele disse que estava transferindo para casa de familiares, mas se gerou uma polêmica ali no entorno disso. Inclusive, durante um debate ao governo do estado de São Paulo, não soube dizer o local, o nome da escola ali em que votaria. E agora, então, ele troca esse título de lugar, transfere da cidade de São José dos Campos aqui para a capital paulista, ele mesmo dizendo com um objetivo claro, o de votar no atual prefeito da cidade, pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. A gente tem um trecho da fala do governador de São Paulo, vamos ouvir. O senhor mudou o título para São Paulo, governador? Oi? Por que o senhor alterou o título de São José para São Paulo? Para votar no Ricardo Nunes. Bom, é interessante a gente pontuar que a expectativa é que Tarcísio ele apareça cada vez mais nessa campanha ao lado de Ricardo Nunes, principalmente se as pesquisas elas continuarem demonstrando um cenário que deve ocorrer, que pode ocorrer se esses resultados se concretizarem lá na frente, de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno. Por quê? O que se fala internamente no Palácio dos Bandeirantes é que é muito importante, não só pelas alianças que foram construídas, mas que é muito importante para Tarcísio que Ricardo Nunes consiga a reeleição para ele conseguir continuar encabeçando os projetos dele em conjunto com a capital paulista. A leitura do entorno do governador do estado é que Guilherme Boulos, que é também pré-candidato, deputado federal do PSOL à Prefeitura de São Paulo, é muito diferente do governador, tem projetos muito diferentes do governador, então que não seria bom para ele um resultado como esse. Portanto, a expectativa é que ele se engaje cada vez mais nessa campanha de Ricardo Nunes. Não é a primeira vez que ele faz uma declaração forte assim a favor da reeleição do prefeito, disse que vai votar no prefeito. Foi o próprio Tarcísio quem anunciou o vice de Ricardo Nunes nessa chapa. Ele convidou ali diversas autoridades de 12 partidos para um jantar, para fechar aliança no entorno de Nunes. Então já está muito engajado e a expectativa é que se os resultados se concretizarem no segundo turno ou se essa votação, essas intenções de voto, melhor dizendo, das pesquisas forem apertando entre Boulos e Nunes, ele se engaje cada vez mais. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações por enquanto. Vamos ouvir nossos comentaristas, No começo da fala da Beatriz, ela trouxe um passado recente, que esse domicílio eleitoral do governador Tarcísio de Freitas gerou muita polêmica ali na eleição de 2022 e agora ele vem com essa declaração forte, como a Beatriz disse, afirmando sim o seu apoio a Ricardo Nunes e, claro, Tarcísio é um dos principais aliados a Ricardo Nunes em uma tentativa ali de reeleição e vem, de fato, desempenhando um papel importante e de destaque em seu entorno. Quero ouvir vocês e qual é a leitura que fazem, então, dessa afirmação direta, Ele trocou para apoiar e votar em Ricardo Nunes. Começando com o Bruno, por favor. Ele está exercendo a função que foi escolhido, ser o cabo eleitoral de Ricardo Nunes, como o governador de São Paulo, aliado do ex-presidente.
ele está de fato encabeçando essa campanha, ajudando ali nessa articulação. É um direito do governador escolher onde será o seu voto, que seja dentro do seu estado claramente. Ele faz então essa alteração para colocar o voto para ser eleitor na capital do estado, onde é a cidade que Ricardo Nunes está disputando. É de suma importância que Ricardo Nunes seja eleito para o governador conseguir fazer essas articulações de fato, continuar tocando algumas ações junto com o município, né? Porque isso ajudaria também tanto a vida de Ricardo Nunes quanto a vida do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que também está em São Paulo. Então, é uma articulação muito normal, vejo com muita naturalidade, como um direito do governador, e está cumprindo o seu dever, a sua função dentro do grupo dos aliados do ex-presidente, que é de fortalecer a campanha. O nome do governador de São Paulo na campanha municipal, isso ajuda muito, da mesma forma que o nome do atual presidente Lula na campanha de Guilherme Boulos também tem um peso e tem um significado muito grande. Vale lembrar que nas últimas eleições, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o governador Tarcísio de Freitas não conseguiram obter a maioria dos votos na capital paulista. Isso, inclusive, é um dos fatores que ajuda a explicar o porquê o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo governador Tarcísio de Freitas não é exatamente o que nós poderíamos chamar de um bolsonarista raiz, né? É, na verdade, um prefeito filiado ao MDB, um partido do Centrão, que inclusive tem ministérios na base do governo Lula, o que demonstra que em São Paulo, principal cidade do país, o bolsonarismo resolveu se aliar com o Centrão, no lugar de encabeçar uma chapa. Isso demonstra a estratégia de articulação de forma coesa em torno de um único candidato. Seria muito estranho para o eleitor que o candidato do governador Tarcísio de Freitas não fosse o mesmo candidato do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa atitude de Tarcísio acaba sendo um sinal de coerência da sua trajetória política desde que foi lançado a cargos eletivos, ele que sempre faz questão de demonstrar a sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Resta saber se o eleitor também vai seguir essa orientação, porque há um temor, inclusive por parte do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que o seu eleitorado mais fiel acabe escolhendo outro candidato à prefeitura de São Paulo, no caso, o Pablo Marçal.